A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, professores dos juvenis. Mais uma vez, queremos dar bem-vindo a você nesta nova pré-aula aqui da lição de número 10 e hoje falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos muito contentes que você possa estar aqui e se você não é professor, não tem problema, você é mais do que bem-vindo também para poder aprender a palavra de Deus aqui juntamente conosco. Eu me chamo missionária Vânia da Silva e estou muito feliz de poder estar aqui juntamente com você para nós percorrermos nessa jornada do livro de Atos. Tem tantas coisas lindas no livro de Atos que uma aula não seria suficiente para poder falar sobre todas as coisas que a Bíblia Sagrada nos fala. Mas vamos ter uma classe muito especial, muitos slides muito importantes, muita informação que eu quero que você tenha aí a sua atenção e juntos estarmos meditando neste lindo livro do Novo Testamento. Se esta é a sua primeira vez aqui, não esqueça de poder se inscrever no canal, colocar aí as notificações, mandar-nos uma mensagem, né? E compartilhar. Não esqueça de compartilhar este vídeo com outros professores, com outros alunos, com pessoas que gostam, amam a palavra de Deus e desejam aprender. Amém? Portanto, meus queridos, vamos lá então à nossa lição. Estamos na lição de número 10 e olha, já está deixando saudades esta lição para nós, não é? E hoje falando sobre Atos dos Apóstolos. E que lindo, este domingo, dia 8 de junho de 2025, será aquele grande dia que nós celebramos como Igreja de Jesus, o dia de Pentecoste, o dia que celebra a descida do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Aconteceu na igreja primitiva e continua acontecendo até o dia de hoje. O nosso texto áureo, portanto, desta nossa lição está em Atos 1 e 8, como não poderia ser diferente, dizendo: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Que coisa gloriosa esta virtude, o batismo do Espírito Santo, para quê? Somente para falar em línguas? Não de maneira alguma, mas para sermos testemunhas eficazes. Nossa leitura bíblica, então, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 1 ao 8, e Atos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. O nosso estudo, como de costume, nós estamos num roteiro com 3 tópicos, 3 subtópicos, e hoje o nosso estudo está dividido: uma igreja efetiva, uma igreja com desafios. Não pense que a igreja de hoje tem menos ou mais desafios que a igreja primitiva. Elas sofreram, tiveram desafios e vamos ver quais foram. E também uma igreja missionária. Meus queridos, missões não ficou na história, missões é para hoje e nós vamos ver sobre isso. Amém? Eu gostaria de lembrar a você que não somente este roteiro, como também o PowerPoint desta lição está na descrição deste vídeo e você poderá utilizar da maneira que você quiser na sua classe de aula, para estudos bíblicos, na sua igreja, com grupos, né, de células, assim como você queira e deseje, será de bênção, eu tenho a plena certeza. Falando sobre o apóstolo Lucas, não é? Ou o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, que foi o doutor Lucas. Nós já vimos aqui, falamos um pouquinho sobre ele quando falamos sobre o Evangelho de Lucas, e nós vimos que este nome Lucas, vindo do grego, porque Lucas era de origem grega, então ele quer dizer iluminado, quer dizer clareza. Então ele é citado no Novo Testamento 3 vezes. Vemos também que Lucas era de origem grega, ele era médico, historiador, e é por isso que nós temos esta linda riqueza do livro de Atos dos Apóstolos, este apanhado que ele fez, não é? E como vimos também já, segundo a tradição cristã, Lucas ele nasceu em Antioquia da Síria, ou chamada também Antioquia Orontes, porque estava junto ao rio Orontes. Esta Antioquia da Síria, diferente daquela que se chamava Antioquia da Pisídia, que a Bíblia também fala que Paulo esteve trabalhando lá, este foi o local, não é, que não somente Lucas ele nasceu, mas foi de onde se tornou um centro missionário. Você vai lembrar que foi em Antioquia onde os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Isso mesmo. E então dali daquela igreja onde estava Barnabé, onde estava Paulo e tantos outros demais obreiros, não é? Aná,
se assim nós pudéssemos dizer, de obreiros que saíram pregando, ensinando por todas as partes, glória a Deus. Lucas, ele foi cooperador de Paulo e ele uniu-se a ele na cidade de Troas, seguindo para Macedônia durante a segunda viagem missionária de Paulo. Também ele ficou na cidade de Filipos e hoje nós vamos ver aqui no finalzinho algumas fotos de Filipos e então após o fundamento da igreja naquele lugar. Ele acompanhou Paulo no fim da sua terceira viagem missionária e esteve também no naufrágio quando Paulo ia para Roma e em sua prisão domiciliar. Portanto, mais tarde Lucas volta a estar com Paulo, né, em sua prisão até o dia da sua morte, quando ele foi decapitado. Aqui vocês vão ver uma reconstrução, não é, daquilo que era Antioquia da Síria, e nós vamos ver que Antioquia era uma cidade, não é, muito importante. Ela foi a capital do Império Seleucida. Até o dia de hoje podemos ver também que esta cidade, não é, que hoje é chamada Antaquia, que está na região da Turquia, então ela é uma grande cidade até o dia de hoje, Antioquia. Vamos falar também um pouquinho sobre o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, como nós já podemos ver, ele foi e é o quinto livro do Novo Testamento. É um livro que relata a história dos primeiros 30 anos da igreja primitiva, desde o dia da descida do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, quando eles foram cheios do Espírito Santo por ordem, mandamento de Jesus, que havia dito para eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, não é? E estando ali, nós vamos ver que o livro de Atos abrange desde a descida do Espírito Santo até o aprisionamento de Paulo em Roma. Nós vamos ver que este livro, como o Evangelho de Lucas, foi escrito por Lucas a um homem chamado Teófilo, que era um nobre, que era um oficial e era recém-convertido, e então Lucas ele escreve o livro de Atos sobre os atos da igreja para dizer a Teófilo e confirmar a ele todos os acontecimentos que houve, não somente com Jesus, mas também com a igreja do Senhor. Qual é a importância de Atos para nós? Nós vamos ver que o livro de Atos é a única narrativa canônica. Houveram homens, historiadores, como foi Eusébio, como foi Josefos, mas os seus escritos não são canônicos, não foram inspirados. Portanto, este livro de Atos é a única narrativa que nós temos das primeiras atividades da igreja. E este autor, ele segue a expansão do evangelho desde Jerusalém até Roma. E nós vamos ver que ele menciona o nome de 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo. Então nós vamos ver que Lucas, ele traz o seu relato, ele traz para nós um histórico muito rico para as nossas vidas. O livro de Atos também, ele passa, a partir do capítulo 12 de Atos, nós vamos ver que começa a percorrer o cenário que comporá as bases geográficas e históricas das cartas paulinas, ou seja, as cartas de Paulo e das missões transculturais que não somente ele, assim como os seus amigos, os seus companheiros tiveram trabalhando. Nós vamos ver também que o livro de Atos, acima de tudo, relata a ação do Espírito Santo sobre a igreja, oh aleluia, da qual eu e você, nós somos o segmento desta igreja. Muitas vezes as pessoas falam da igreja primitiva como se fosse algo tão longe, tão distante, tão, né, deslocado, tão desconectado de nós. Meus queridos, eu quero que você traga aos seus alunos neste domingo este enfoque para eles, que nós não somos uma igreja diferente, nós somos o segmento da igreja primitiva. Nós somos a mesma igreja. A igreja de Jesus não mudou. O corpo de Cristo não mudou. As pessoas mudam. Os tempos mudam. Os líderes podem mudar. Mas lembre-se que Jesus não muda. Sua palavra não muda. Portanto, a igreja de Jesus, ela também não pode mudar. Amém? Iniciou
com a descida do Espírito Santo. Que coisa gloriosa! Quando aqueles discípulos haviam estado olhando para o céu, vendo Jesus ascender aos céus, e Jesus havia dito para eles: esperai em Jerusalém. Eles esperaram no cenáculo. 120 pessoas estavam ali reunidas quando o Espírito Santo desce sobre eles, vendo línguas como que de fogo, um som de um vento impetuoso e veemente, e a Bíblia nos diz que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Esse batismo com o Espírito Santo é para os nossos dias, é para nós. Oh, aleluia! Eu me lembro tão bem do dia quando Jesus ele me batizou com o Espírito Santo. Eu tinha apenas 8 anos de idade, mas o mesmo poder, aleluia, o mesmo Espírito que tomou a Pedro, a Paulo, os discípulos, aqueles que estavam ali no dia de Pentecostes, foi aquele que tomou a minha vida, foi aquele que tomou a sua vida e continua tomando, enchendo, aleluia, revestindo, selando o seu povo, a sua igreja, com o batismo. Muito bem, nós vamos ver que no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos 4 personagens proeminentes nele, amém? Muito bem, nós vamos ver que o primeiro deles se chamou Estevão. Estevão foi um dos 7 homens escolhidos para servirem como diáconos na igreja de Jerusalém. Ele foi o primeiro mártir da igreja cristã, tendo sido apedrejado, não é, até a morte. E quem foi que estava ali dando o ok, dando, não é, dando sinal que poderia, que tomou as roupas, as vestes de Estevão? O Saulo de Tarso, o grande perseguidor da igreja. Amém? Então, Estevão foi um desses homens, destes personagens proeminentes que faziam grandes prodígios e sinais através das suas mãos. Nós vamos ver que a segunda pessoa foi Filipe. Filipe, o evangelista. Filipe também foi um dos 7 diáconos escolhidos para servir em Jerusalém. Você já dá para ver que classe de obreiros, que classe de diáconos havia na igreja em Jerusalém. Oh, Jesus, manda obreiros como estes, aleluia, para as nossas igrejas. E nós vamos ver que não somente Filipe, ele evangelizou a Samaria, foi ordem de Jesus, sede minhas testemunhas, não somente em Jerusalém, mas em Judeia e Samaria. E, portanto, Filipe, o evangelista, que não deve ser confundido com o discípulo. Nós vamos ver que Filipe não somente evangeliza a cidade de Samaria, mas também ele evangeliza um homem, um eunuco, o tesoureiro dos tesouros da rainha de Candace, ou seja, era um etíope, ele era um africano que havia vindo para as festas em Jerusalém, e quando voltava lendo o rolo do livro de Isaías, no capítulo 53, o Espírito do Senhor disse para Filipe: junta-se a este carro. E Filipe pergunta a ele: você entende o que você está lendo? Ele disse: como é que eu vou entender se ninguém me explica? E a Bíblia nos diz que ele parou o carro, subiram os dois, e Filipe começou a falar e a pregar o evangelho para o eunuco, até que eles se depararam diante de água, e o eunuco disse: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Aleluia! Ele disse: nada, se tu crês, vamos lá. Não é? E a Bíblia diz que ele foi batizado, e depois de ser batizado, a Bíblia diz que Filipe foi transladado, desapareceu naquele momento e apareceu pregando em Azoto e até chegar em Cesareia. Meu querido, que coisa gloriosa! Oh, evangelho bendito, oh, evangelho poderoso, como nós precisamos deste poder, desta ação do Espírito nos dias de hoje. A terceira pessoa foi o apóstolo Pedro. Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus, aleluia. Ele se tornou um líder entre os apóstolos. Foi ele que trouxe o evangelho a um homem chamado Cornélio, o primeiro gentil a ser salvo através da palavra, através do gesto que Pedro entrou dentro da sua casa, mesmo não podendo, como judeu, entrar debaixo do teto de um gentil. Entretanto, Deus havia mostrado, Jesus lhe havia dado uma visão de animais que desciam, não é?
E ele dizia: Senhor, eu não posso comer esses alimentos porque são imundos. E Deus dizia: não chame imundo aquilo que Deus santificou. E depois então foi entendido. E quando ele chegou ali na casa de Cornélio, pregou o evangelho. Ou a Bíblia diz que quando eles ouviram, creram, foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas, da mesma maneira que lá no dia de Pentecoste aconteceu. E chegando, vendo toda aquela família, não somente Cornélio, aqueles que estavam ali reunidos falando em línguas, ele disse: como nós vamos impedir água a estes que o Espírito de Deus já os encheu também? Olha que ensinamento lindo. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada que o apóstolo Pedro não somente evangelizou na área de Jerusalém, você vai lembrar daquele grande milagre, daquele coxo na Porta Formosa, mas também ele evangelizou a região de Lida, de Jope, de Cesareia e depois até mesmo em Antioquia, ali ele esteve, e em Roma. Portanto, o apóstolo Pedro, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. E o quarto, não poderia ser diferente, o apóstolo Paulo, o grande perseguidor, o antigo Saulo de Tarso, amém? Também fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim, perseguidor da igreja, não é? Que converteu-se no caminho de Damasco, quando ele ia ali para poder destruir a igreja. E Jesus se encontra com ele e disse: Paulo, Paulo, dura coisa é, Saulo, recalcitrar contra esses aguilhões. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo foi um dos maiores missionários e escritores do Novo Testamento, morrendo decapitado em Roma. Amém. Vamos lembrar também que houveram 3 grandes conversões no livro de Atos. A primeira, no capítulo 8, que foi do eunuco, que nós já falamos sobre ele. O eunuco, ele era um homem africano, ele vinha da Etiópia. Ele era o tesoureiro da rainha de Candace. Ele esteve na festa de Jerusalém e, ao regressar, lendo o livro de Isaías, Filipe lhe pregou o evangelho, foi batizado e Filipe foi transladado dali para Azoto. Portanto, este grande evento, nós vamos lembrar que com a morte de Estevão, começou a haver uma grande perseguição e por causa disso, os crentes começaram a sair por todas as partes, pregando o evangelho e também Filipe foi um desses e nós vamos ver que capítulo 8 fala sobre esta grande conversão. É claro que a partir dali, com este eunuco, o evangelho então vai para África. Em segundo lugar, no capítulo 9, o apóstolo Paulo, ou Saulo, não é? Como ele era chamado, o seu nome judaico era Saulo, em honra ao grande rei Saul, mas que o seu nome do grego, Paulo, então ele traz consigo esta nova identidade porque ele começa a trabalhar com os gentios. Amém? Portanto, o apóstolo Paulo, ou Saulo, foi um judeu nascido na cidade de Tarso, capital da Cilícia. Ele era fariseu, foi instruído aos pés de Gamaliel e foi um grande perseguidor da igreja. Ele consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, e ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, ficando cego por 3 dias. Sendo depois, então, Ananias foi até lá na rua direita, aonde estava Paulo, orou por ele foi batizado, sua visão foi recobrada e ele, a partir dali, ele começa a pregar o evangelho. De perseguidor, ele começou agora a ser perseguido, aleluia. Então, o capítulo 9 fala desta grande conversão. E o capítulo 10, que nós acabamos de falar, fala sobre Cornélio. Então, Paulo, um judeu, ou seja, representando a Ásia, o eunuco representando a África e agora Cornélio, um europeu, não é? Um centurião romano que vivia ali em Cesareia. E nós vamos ver que ele, estando ali, teve uma visão de anjos, a Bíblia fala de que ele orava, jejuava, teve uma visão de um anjo que lhe disse para quê? Para chamar a Pedro. Pedro veio, ele ouviu a palavra,
creu, foi cheio do Espírito Santo e foi batizado nas águas, ele, sua família e todos aqueles que estavam ali junto com ele. Portanto, meus queridos, então, não somente representados no livro de Atos dos Apóstolos, África, Ásia, Europa, e a partir daí o evangelho começa a expandir, a crescer de uma maneira tremenda. Aleluia! Muito bem. Mas também nós vamos ver que no livro de Atos dos Apóstolos fala sobre três grandes centros missionários. Vamos lembrar que o livro de Atos é um livro missionário, começando aonde? Em Jerusalém. Jerusalém foi o primeiro centro missionário. Então foi o berço da igreja primitiva, cuja igreja era predominantemente judeus que foram convertidos ao evangelho, ao cristianismo, a Jesus. Nós vamos ver que depois do batismo com o Espírito Santo, depois que os apóstolos, os discípulos de Jesus, tiveram, não é? Pregando o evangelho em Jerusalém e tempos mais tarde, eles começam a sair e ir para outros lugares pregando o evangelho. A Bíblia vai nos trazer que Tiago, irmão de Jesus, foi o líder da igreja ali em Jerusalém, ou como era chamado, os irmãos da circuncisão, porque a maior parte deles eram judeus que haviam se convertido ao evangelho. Nós vamos ver que neste local de Jerusalém, ou com esta igreja, foi quando houve o primeiro concílio em Jerusalém, a reunião para poder tratar de assuntos que falava sobre a questão de judeus e gentios dentro da igreja. E nós vamos ver que a partir dali de Jerusalém, este evangelho expandiu para onde? Para a Judeia, para Samaria, das cidades e aldeias dentro de Israel. O segundo centro missionário foi o que nós chamamos de Antioquia da Síria, que nós já vimos aqui. Antioquia antigamente era capital do Império Seleucida e mais tarde se tornou a capital da província romana chamada Síria. Nós vamos ver que em Antioquia havia uma mistura. Havia crentes judeus e havia crentes gentios. Então, Deus começou a obrar tremendamente, salvar os gentios, e havia uma comunidade, tanto judaica como gentílica, que estavam juntas adorando ao Senhor. Foi neste lugar, o evangelho começou de uma tal maneira ser propagado com sinais, prodígios, que os discípulos foram nesta cidade pela primeira vez chamados de cristãos. Isso mesmo, capítulo 11 de Atos. E nesta cidade de Antioquia, ou na igreja de Antioquia, houveram grandes homens, doutores, ensinadores, profetas, mas dois deles se destacaram, chamado de Paulo e Barnabé, os quais a Bíblia diz que Deus dirigiu a igreja para enviá-los às missões, e a partir dali eles foram para as cidades da Ásia Menor para evangelizar. E o terceiro centro missionário foi a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso estava também na Ásia Menor, mas junto ao mar Egeu, quase entre a Grécia e a Turquia, que é o dia de hoje, não é? Então a cidade era a cidade mais importante da Ásia Menor e uma das 7 igrejas da Ásia para a qual Jesus manda escrever as suas cartas quando João está na ilha de Patmos, não é? No livro de Apocalipse nós encontramos isso. Nós vamos ver que Éfeso era uma cidade importante para os gregos, para os romanos, porque ela era anfitriã do templo da grande deusa Diana ou Artemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo, o seu templo. E nós vamos ver que a maior parte dos crentes ali em Éfeso eram gentios. Nós vamos ver que esta igreja de Éfeso foi pastoreada pelo apóstolo João, como também por Timóteo, filho na fé do apóstolo Paulo. A Bíblia diz
em Atos que por 2 anos o evangelho foi pregado em Éfeso e Deus fez grandes obras, de tal modo que as pessoas estavam deixando a feitiçaria, deixando o misticismo, deixando a idolatria e se voltando para o evangelho. Oh, Jesus! Faz isso conosco, faz isso com a tua igreja nos dias de hoje, aleluia. Então, a partir de Éfeso, houve uma expansão das missões para a Europa. Em primeiro lugar, a igreja, uma igreja efetiva. Por quê? Foi uma igreja que crescia, uma igreja que temia a Deus, uma igreja que impactava. Oh, meus queridos, inculque isso nas mentes, nos corações dos seus alunos. Se é uma das coisas que nos traz tristeza nos dias de hoje, é que em tantos lugares aonde existem igrejas, templos, mas as igrejas não estão sendo efetivas. Por quê? Porque não estão crescendo, porque não estão temendo a Deus, porque não estão impactando o mundo. Jesus disse que nós seríamos a luz do mundo e o sal da terra. E Jesus disse: se o sal for insípido, para nada mais presta que se não ser pisado pelos homens. Oh, meus queridos, e quantas vezes nós vemos uma diluição do evangelho, da igreja de Jesus, ou seja, ninguém dá nada, ninguém respeita, a igreja é como quase um mal necessário, não de maneira alguma. A igreja de Jesus é o corpo de Cristo, ela deve ser amada, ela deve ser respeitada. Mas para que isso aconteça, a igreja tem que tomar posição, os crentes têm que tomar posição, posição de igreja, tem que evangelizar, tem que orar, tem que temer a Deus, tem que impactar o mundo com a sua vida, com o seu testemunho, aleluia. Mas muitas vezes estamos vivendo tanto no mundo, tão igual ao mundo, que quando as pessoas veem, não faz diferença alguma. Aleluia. Nós nos passamos como outro qualquer mundano. Que o sangue de Jesus nos cubra, que o sangue de Jesus nos santifique, que nós possamos voltar à palavra de Deus, voltar à oração, voltar à consagração, voltar ao jejum. Para quê? Para que nós possamos ser testemunhas vivas, impactantes, porque foi para isso que o Espírito Santo de Deus foi enviado para nós. Amém? Muito bem, vamos lá. Uma igreja que crescia. Atos 2,47, o que diz? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava quem? O Senhor, a igreja, aqueles que se haviam de salvar. Jesus, ele dá o crescimento, Jesus envia as almas, mas para que ele possa fazer isso, é importante que nós possamos fazer o nosso papel. Nós não podemos ser parasitas sentados na igreja somente para pedir bênção, 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 e a gente não tem coragem de sofrer nem um pouquinho pelo evangelho, nem um pouquinho pelo reino de Deus. Não temos, quando passamos alguma coisa, já estamos nos condoendo e reclamando. Oh, meu Deus, irmão! A igreja primitiva, o que eles passaram, aleluia. E por que eles passaram? Ou eles diziam, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. Olha aí. Como crerão se não há quem pregue? Aonde é que nós estamos? A igreja tem parado de evangelizar. Nós temos que voltar ao evangelismo, evangelismo pessoal, evangelismo em massa, evangelismo em grupos. Temos que voltar a evangelizar. Temos tantas maneiras de evangelizar, mas ninguém está evangelizando. Todo mundo tem o seu celular, todo mundo tem TikTok, todo mundo tem Facebook, todo mundo tem Instagram, todo mundo tem tudo, mas ninguém está evangelizando. Ah, não. Isso é dever do pastor, isso é dever do evangelista, isso é dever do obreiro, isso é dever do diácono. Não, irmãos, é dever meu e seu. É dever do seu aluno de escola dominical. É dever de cada um, aleluia. Ele disse, porém, dos que ouviram a palavra. Oh, olha aí a diferença.
Porque muitas vezes, porque não há conversão? Porque muitas vezes em nossas igrejas estamos pregando tudo, falando de tudo, tudo e mais alguma coisa. Vem buscar bênção, olha o seu carro, olha isso, a sua casa, o seu casamento, a sua isso, aquilo. E meus queridos, e a palavra, esta aqui, aonde está? Oh, muitas vezes essa palavra está sendo abandonada, deixada nos escombros. E lembramos dela como se fosse, um museu histórico. Não, ela é para ser pregada, para ser vivida, para ser amada, porque eles pregavam a palavra. A palavra. A Bíblia diz que aqueles que ouviam creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000, aleluia. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. O impacto do evangelho era tão grande, ninguém ficava calado, todo mundo tinha que compartilhar. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Oh, meus queridos, aleluia! Uma igreja que crescia, efetiva em quê? Uma igreja que temia Deus. Oh, isso é forte. Infelizmente, nós temos perdido o temor de Deus. Aleluia! Temos temor do homem, temos temor do líder, temos temor da cara feia de alguém, mas estamos perdendo o temor de Deus. Oh, a mim não me importa o que o homem possa dizer, mas o que é que Deus está dizendo de mim? Aleluia! Voltemos ao temor do Senhor. Olha aí, em cada alma havia temor, em cada alma. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, meus queridos. Não pode haver uma coisa sem a outra. Nós estamos aqui, Senhor, manda sinal, Senhor, manda poder, Senhor, manda maravilha, Senhor, manda. Queremos ver Deus fazendo tremendas coisas. Mas como é que nós queremos que Deus faça se não tem temor? Se que quando Deus disse, meu filho, sai fora do pecado, nós estamos lá no meio do pecado. Quando Deus disse, meu filho, sai desta amizade, nós estamos lá pegado com ela. Meu filho, sai desse relacionamento, e nós estamos lá cerquinha, né? Pertinho deles. Como pode haver se a palavra está longe de nós? O salmista Davi, ele dizia, tua palavra escondi no meu coração para não pecar. Aleluia! Quando nós temos a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus em nosso coração, existe temor de Deus. O pecado bate a porta, porque o pecado bate na porta de todo mundo. Mas quando bate a nossa porta, nós dizemos bem alto para ele, fora daqui, fora daqui. Aqui tu não entras, aqui tu não pertences, aqui tu não tens chance. Aleluia! Amém? E Ananias, olha aí. Ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Ananias e Safira foram lá, Pedro, nós vendemos, olha aqui, está aqui o número, vendemos, está toda a oferta. Ninguém estava pedindo oferta deles, irmãos. Ninguém. Foi porque Barnabé, que era um homem que tinha um coração na obra, estava vendendo suas propriedades, estava dando para a igreja. O nosso irmãozinho Ananias e Safira disse, olha, vamos fazer o mesmo, mas olha, a gente vai guardar uma parte e o resto a gente dá para a igreja, mas a gente não tem que revelar o quanto a gente deu. Mentiu ao Espírito Santo de Deus. Não foi mentir apenas para Pedro. E a Bíblia diz que quando Pedro ouviu aquilo, ele disse, Ananias, por que mentiste contra o Espírito Santo de Deus? E a Bíblia diz que ele caiu e morreu na mesma hora. Depois de 3 horas quase, sua esposa esteve lá contando a mesma historinha. Oh, cuidado, irmãos, porque muitas vezes, olha aí, ó, a gente está combinando, a gente está compactuando com o pecado dos outros. Pode ser do esposo, pode ser da esposa, do pai, da mãe, do filho, da filha. Não compactue com o pecado de ninguém. Se você quer ser livre. Amém? E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Aleluia! Meus queridos, se
começasse a acontecer o que aconteceu aqui na igreja primitiva, ou eu penso que muitas coisas mudariam. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Aleluia! E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso. Olha aí, a cidade de Éfeso. Tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor era engrandecido. O que foi que aconteceu aqui? A Bíblia nos diz que em Éfeso havia uns filhos de um sacerdote, os filhos de Seva, que ouviram e viram que Paulo colocava suas mãos, expulsava os demônios, e eles foram tentar fazer a mesma coisa. Exorcistas. Vamos lá, no nome do Deus de Paulo. Os demônios falaram pela boca daqueles homens, dizendo: olha, a Jesus que Paulo prega, eu conheço. A Paulo também conheço. Mas vocês quem são? Quem são vocês? E a Bíblia diz que os demônios tomaram em cima daqueles homens, e a Bíblia fala que foi uma vergonha. Mas com isso, o que é que a Bíblia diz? Caiu temor de Deus. Uma igreja que impactava. Você já parou para pensar que impacto você está fazendo? Que impacto eu estou trazendo na minha sociedade, no meu meio, aonde eu trabalho, aonde eu estudo, aonde eu vivo, aonde, com os meus vizinhos, com a minha família? Será que eu estou impactando alguém? Aleluia! Olha aí. A Bíblia diz, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O homem da Porta Formosa, estava ali aquele homem pedindo uma esmola, não é? E a Bíblia diz que, a Bíblia fala que ele saltando, ele pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia! Oh, meus queridos, que falta! Nós precisamos de homens e mulheres que estejam destemidos a impactar o mundo. Oh, quantas vezes as pessoas pensam: irmão, ore por mim. Ah, deixa eu pedir ao pastor. Peça ao irmão. Oh, é uma hora. Se é uma dor de cabeça, a gente ora. Se é um câncer, ai meu Deus, não dá certo não. Eu não tenho capacidade de orar. Quem disse isso? Nós temos, nós pomos. Devemos pedir ao Senhor: Senhor, envia almas para que eu possa orar. Se disponibilize. Você vê uma alma que está chorando, uma alma que está sedenta, uma alma que está passando por um problema, ore por ela. Permita que o Espírito Santo possa agir, impactar aquela vida, aquela família, para a glória do Senhor. Atos 4:13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Oh, a palavra, a pregação daqueles homens, a sabedoria que eles tinham, não era deles, irmãos. Eles sabiam que eles eram sem letras, indoutos, não tinha anel no dedo, não tinha academia, não tinha título, não tinha o certificado. Não. Mas eles impactavam as vidas, eles tinham o Espírito Santo de Deus sobre suas vidas, eles eram homens de oração, mulher de oração, de consagração, aleluia! Olha aí, Atos 11:26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de quê? De cristãos, aleluia! Que impacto na cidade, na rua, nas casas, por onde as pessoas caminhavam. Atos 19:10. E durou isto por espaço de 2 anos. Isso agora foi em Éfeso. De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia, olha aí, irmãos, todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos, aleluia. Também muitos os que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Este foi o impacto que houve na igreja de Éfeso. E, meus queridos, a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, como eu disse, aqui era onde havia o grande templo da deusa Diana, ou Artemis. E as pessoas vinham de
toda a Ásia Menor para adorar a esta deusa. O seu templo era colossal, era algo assim, uma estrutura magnífica, em que as pessoas ficavam tremendo de ver tal coisa. Por isso era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas se hoje, como eu testifiquei quando estive em Éfeso, se você ver hoje, o que é que nós vamos ver? Meus queridos, sobrou apenas uma coluna que juntaram de outras e fizeram e colocaram ali, como um sinal que antigamente aqui estava o templo da deusa Diana. Por quê? Porque o evangelho, impactou de tal maneira esta cidade, que as pessoas, que os mágicos, que a feitiçaria, que os endemoniados se rendiam aos pés de Jesus. Aleluia! Como precisamos ser no dia de hoje uma igreja que impacte a nossa geração. Você precisa ser este professor que possa impactar a vida dos seus alunos. Eu preciso ser aquela pessoa no meu trabalho que impacte as pessoas que entram pela minha porta. Aleluia! Mas em segundo lugar, você vai dizer: nossa, que igreja, né? Poderosa, tremenda, não tinha problemas. Não, irmãos. A igreja primitiva tinha problemas, tinha desafios. E nós vamos ver aqui alguns deles. O primeiro desafio era o desafio da perseguição. Eles eram perseguidos. Você é perseguido pelo evangelho? Será que eu sou perseguida por causa do evangelho? Que tipo de perseguição é que nós estamos tendo por causa do evangelho? Será que o diabo está indo contra nós, nos perseguindo, nos colocando no bloco da morte, por causa que estamos pregando o evangelho? Eu duvido. Talvez sim. Não posso julgar. Mas quando nós olhamos no panorama de todas as nossas igrejas, aqui na América, no Brasil, sim, lá na China, nos países islâmicos, na cortina de ferro antiga, sim, nós víamos isso acontecer. Esta igreja teve desafios de perseguição, desafios sociais, desafios ministeriais. Irmãos, esta igreja não era feita de pessoas perfeitas. Eles eram compostos de pessoas perdoadas pelo sangue de Jesus, mas tinha seus problemas. Uma igreja que teve seus desafios doutrinários. Amém? Vamos lá ver. Os desafios da perseguição. Atos 5:41, olha aí. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Oh, meus queridos! Oh, meus queridos! A igreja primitiva daquela época, parece que quando eles vinham a oposição, eles abraçavam a oposição, eles abraçavam, não é? As afrontas, corriam em face dela para testificar de Jesus, ao invés de correr delas. Quantos crentes covardes nós temos hoje, que não pode sofrer assim, já está chorando igual um bebê. Cresça, irmãos, cresça! Olha aí a igreja, se regozijavam de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Atos 8:1. E também Saulo consentiu na morte dele, de quem? De Estevão. E fez-se naquele dia, no dia da morte de Estevão, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Ou seja, os crentes, aqueles 3.000, 5.000 que haviam aceitado Jesus, começou todo mundo a fugir. Mas só que tem uma diferença que nós vamos ver. E Saulo assolava a igreja entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Meus queridos, será que nós vemos isso no dia de hoje? Qual foi a última vez que a igreja foi perseguida, que os crentes foram perseguidos desta maneira? Ô, irmã Vânia, você está querendo que perseguição... Não, eu não estou querendo. Eu prefiro viver o evangelho sem perseguição, irmãos. É claro, com certeza. Mas se a perseguição surgir, se o problema surgir, nós não vamos fugir.
Nós não vamos negar a Jesus por causa disso. Aleluia. E estes homens estavam sendo encerrados. Saulo de Tarso estava entrando pelas casas, não pedia licença, não tinha essa coisa de não, você não pode entrar aqui, você está contra o meu direito. Não tinha isso, não. Entrava, prendia, colocava na prisão e era acabado. Atos 16 e 22. E a multidão se levantou unida contra eles, não é? Lá em Filipos, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Isso foi Paulo e Silas, quando estavam pregando. O que foi que eles fizeram? Apenas quando eles viram aquela moça que tinha um espírito de adivinhação, expulsou o demônio daquela jovem e, quando ela foi liberta, não conseguia mais falar nenhuma adivinhação e, por causa disso, levaram a Paulo e Silas para a prisão, açoitando-os com varas. Olha ali, os servos do Senhor. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, os servos do Senhor não estavam lá, ai, meu Deus do céu, será que valeu a pena a gente servir a Jesus, de ir para as missões, de fazer missões? Valeu. Paulo e Silas estavam na prisão, meia-noite, curando e cantando. E a Bíblia diz que os presos os ouviam. E de repente, um terremoto veio e abalou todos os alicerces daquela prisão. Aleluia. Mas a igreja tinha desafios também sociais e ministeriais, irmãos. Eles eram humanos, eles eram pessoas. Olha aí, vamos lá ver quais são. Atos 6 e 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração. Isso existiu na igreja primitiva? Sim, existiu. Existiu. Como ainda existe no dia de hoje. Houve a murmuração dos gregos contra os hebreus. Isso eram crentes. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ou seja, havia uma preferência das viúvas hebreias do que as viúvas gregas. E eles começaram a reclamar com os apóstolos. Que negócio é esse? Vocês dão pão, dão cesta básica para as irmãzinhas viúvas aí dos judeus e as nossas. Cadê? Cadê a cesta básica? Coisa corrente, irmãos. Coisa corrente. E olha que diz 11:28. E levantando-se um deles por nome Agabu, era um profeta, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, do imperador Cláudio César. E o que foi que aconteceu? Para poder ir ao encontro desta necessidade, os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Que coisa linda! Os irmãos que estavam lá, né? Em Atos 11:29, estavam lá em Antioquia, estavam lá em outras partes, ouviram falar do que estava acontecendo. Ele disse, vamos mandar uma oferta para os nossos irmãos, para a igreja que lá está. Que coisa linda, irmãos! Quantas vezes, muitas vezes nós vemos em igrejas que não tem este amor, este carinho pelas missões, por aqueles que estão passando necessidade. E quando se pede, quando vem um pastor, prega, toma aqui, irmão, uma ofertinha aqui para o cafezinho. Irmãos, missionário não é um mendigo. Pastor de lá da congregação, lá do interior, ele não é um mendigo. Ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, que nós precisamos apoiar, que nós precisamos ajudar, que nós precisamos amar. Ele não precisa da migalha, ele precisa de uma oferta de coração, aleluia, na sinceridade nossa. Amém? E olha aí, a igreja ouviu o clamor e a igreja atendeu a esta necessidade. Era um desafio para aquele tempo. Mas olha aí, Atos 15:1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Olha aí, judeus que estavam na igreja, ali em Antioquia, começaram a dizer e a reclamar, a falar para os irmãos, olha, se você não se circuncidar, né, os gentios, coitados, vocês não podem, tem que guardar os costumes judaicos. Quem disse? Houve necessidade de fazer aquele concílio, aquela reunião,
15:2, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Olha, Paulo e Barnabé defendendo os nossos irmãozinhos gentios, não é? E houve discussão, houve bate-boca, houve contenda contra eles. Resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Isso aconteceu em Antioquia. Então disse, olha, a gente vai ter que ir lá para Jerusalém, falar com o Tiago para ver o que é que a gente vai resolver. Mas isso, irmãos, era um desafio da igreja. Isto era a humanidade das pessoas que estava aí no meio de tudo isso. Olha aí, 15:37. Outro fator, não é? Ministerial agora. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Lembra disso? João Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos. Ele era sobrinho de Barnabé, que havia, na primeira viagem missionária, abandonado a Barnabé e a Paulo. Agora, na segunda viagem, Barnabé disse, vamos levar João Marcos. E o que foi que aconteceu? O que é que Paulo lhe disse? E tal contenda houve entre eles, entre Barnabé e Saulo, irmãos. Melhores amigos, companheiros de trabalho, de missões, de ver Deus fazer milagres. Mas, Alenice, houve contenda entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre e continuou pregando o evangelho lá. E a Bíblia nos diz, se nós continuarmos o versículo 40, que Paulo tomou a Silas e foi para as outras paragens, e ali foi para a Ásia Menor. Meus queridos, isto tudo eram desafios da igreja primitiva, que aqueles irmãos, não foi porque houve essa separação, não foi porque se apartaram, não foi porque houve suas diferenças. Igreja não é sinal de que todo mundo tem que pensar igual da mesma forma, não. Nós temos as nossas diferenças. Eu e você, nós temos as nossas diferenças. Cada um de nós. Entretanto, nós temos que entender que as nossas diferenças não podem parar o reino de Deus. Ou seja, Deus vai usar a mim juntamente e usar você na sua diferença para fazer e pregar o evangelho e para poder fazer. Portanto, nós vamos ver aí Atos 10:28. Disse-lhes, capítulo 10, lembra de o que foi que aconteceu? Conversão de Cornélio. Quando a notícia chegou dizendo que Pedro, o judeu, entrou debaixo do telhado do gentil, do romano, centurião Cornélio, irmão, foi um bafafá, foi uma fofoca em todos os cantos. Como você agora é imundo? Como você pode entrar? Você não pode se ajuntar, é imundo. Olha aí, disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame como um imundo. Pedro, ele falou isso. Olha aí. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E o que foi que aconteceu? E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, porque Pedro não foi lá sozinho, Pedro levou alguns irmãos com eles, da circuncisão, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Todo mundo ficou de boca aberta. Meu Deus, como isso? Eles estão falando língua estranha, igual como nós estávamos falando. Eles estão profetizando como nós profetizamos. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que a salvação é para todo o mundo. Aleluia! Aqui em Atos capítulo 15, versículo 19, é a continuação do cenário que Paulo e Barnabé levaram para a igreja em Jerusalém, para Tiago. Lembra que os judeus lá em Antioquia estavam dizendo, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar todo o rito judaico. Isso era falando para os gentios. Então, o que é que Tiago fala? Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Olha aí, porque os gentios, eles eram idólatras, eram pagãos. Ele disse, abstenham-se das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado do sangue. Este foi o que eles ordenaram. O demais, não se preocupe, viva o evangelho. Amém? Muito bem.
Então essa igreja passou por desafios, assim como nós também passamos por desafios. Amém? Mas em terceiro e último lugar, esta igreja, aleluia, foi uma igreja missionária. Aleluia! Uma igreja que perseverou na oração, perseverou na evangelização, perseverou no poder do Espírito Santo de Deus. Olha aí, oh meus queridos, vocês podem imaginar estes apóstolos, estes discípulos, estes companheiros de Paulo, não é? Saindo por todas as partes. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro missionário, é um livro que mostra esta expansão tremenda, gloriosa, como o evangelho alcançou todas as partes, aleluia, para a glória do nome do Senhor. E olha aí, perseverando, como eles puderam impactar, como puderam ser esta igreja missionária, perseverando na oração. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Este era o trabalho, este era a vida efetiva da igreja, na doutrina, na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 12:5. Pedro, pois, era guardado na prisão. Estava lá, Pedro foi preso. Mas o que estava a igreja fazendo? A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E o que é que aconteceu? Deus enviou um anjo e o livrou da prisão. Aleluia! E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo, olha aí, em Antioquia: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Oh, meus queridos, quando a igreja ora, Deus fala. Quando a igreja ora, Deus move. Quando a igreja ora, Deus, ele faz um reboliço. Deus, ele opera maravilhas. E olha aí, então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, ou os despediram. Você pode ver lá Paulo e Barnabé no porto, no barquinho, dizendo adeus para aqueles irmãos. Amém, irmãos, orem por nós, que nós vamos fazer a obra missionária. Oh, aleluia! Quantas vezes nós achamos que os missionários são apenas uma terceira categoria de crentes? É os coitadinhos que não dão, que não tem mais nada o que fazer. Não, irmãos. Missionários, e eu falo com orgulho, porque eu sou uma missionária, porque Deus tem me permitido, em mais de 30 nações, falar do Evangelho de Jesus. E, meus queridos, tem que ter amor, tem que ter graça. E estes homens, Paulo, Silas, Barnabé, Paulo muitas vezes chegava depois de ser açoitado, depois de ser chicoteado, depois de ser espancado, mas ele não desistia da obra, aleluia. Quando ele diz no final: eu estou sendo oferecido como libação, eu estou sendo derramado. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Oh, meus queridos, oremos pelos missionários, amém? Agora, Paulo e Silas estão em Filipos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aleluia! Olha aí, quando eu estive aí em Filipos, ainda existe, não é, os escombros daquilo que é denominado, por tradição, a prisão de Paulo e Silas, uma prisão no interior. Esta cidade de Filipos, uma cidade grande, não é? Uma da primeira cidade da Macedônia, que Paulo recebeu aquela visão de Deus chamando a ele para vir evangelizar na Grécia, na Macedônia. Mas a igreja era uma igreja missionária que perseverava na evangelização. Evangelismo é para hoje, irmãos. Evangelismo não é somente passar textozinho, TikTok para outra pessoa. Não, evangelizar é você testemunhar do que Jesus fez pela sua vida. Amém? Aleluia! E o que diz a palavra? E disse-lhes Pedro: olha a mensagem
de Pedro para aqueles homens: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, aleluia. Mas os que andavam dispersos, olha aí, com a perseguição que houve, eles andavam dispersos, mas olha aí o que eles faziam. Iam por toda parte anunciando a palavra. Estavam fugindo da perseguição, mas a boca não estava calada. Eles estavam falando de Jesus, estavam anunciando o evangelho por todas as partes. E, meus queridos, Jesus havia dito para a igreja, Jesus havia dito para os apóstolos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas. Ou seja, o plano de Deus não é para ficar confortável naquela igreja grande em Jerusalém, com 3.000, 5.000 membros, não. A palavra de Deus disse: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então a perseguição forçou a esta igreja a expandir, a crescer, a evangelizar, a sair fora para poder trazer o evangelho ao mundo. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. Isso foi em Roma, quando Paulo chega ali. Ele estava sem impedimento algum pregando o evangelho, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aleluia! A única coisa que parou a Paulo de pregar o evangelho foi a morte. Amém. Eles sabia que ele tinha pregar em tempo e em fora de tempo para que as almas pudessem ouvir a palavra. E, finalmente, perseverando no poder do Espírito Santo. Meus queridos, se nós quisermos ser esta continuação da igreja primitiva nos dias de hoje, nós temos que, por obrigação, buscar, perseverar, buscar o poder do Espírito. Nós estamos aí, este domingo será celebrado o dia de Pentecostes. Isto não é simplesmente uma celebração, olha, coisa bonita, né? Retórico. Não, irmãos. É tempo de colocar o joelho no chão, face, a boca do pó e dizer: Senhor, envia poder, Senhor, envia santificação para que nós possamos fazer a obra que a tua igreja fazia no passado. Precisamos perseverar no Espírito Santo. Atos 4:31, e tendo eles orado, olha aí, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Irmão, literalmente. O chão moveu-se, houve um terremoto, aleluia! E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ou, quando a presença de Deus baixa, irmãos, os céus vêm para a terra, aleluia! O inferno estremece, aleluia, porque a igreja que está revestida do poder de Deus, revestida do Espírito Santo de Deus, abala as estruturas do inferno, não se podem parar. Por isso Jesus ele dizia que nem as portas do inferno prevalecerão contra esta igreja poderosa, aleluia. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Olha aí, primeiro milagre depois de todo esse batismo. Pedro e João chega lá na Porta Formosa, tem um cocho pedindo esmola. Pedro e João, tem alguma moeda aí, ô? Tem não. Ele disse: pois é. Eu não tenho prata nem ouro, mas isso que eu tenho eu te dou em nome de Jesus de Nazaré. Levanta-te e anda. E o homem saltou e começou a andar, começou a pular, começou a glorificar a Deus. E a notícia chegou em toda parte. Porque este homenzinho aí já fazia anos que estava pedindo esmola e ninguém se importava por ele. É tão mais fácil a gente dar uma esmola, né?
É tão mais fácil dar uma moedinha, dar aí R$ 1 para a pessoa, do que orar, do que expulsar o demônio, do que expulsar e tratar da alma da pessoa. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos voltar às nossas raízes, meus queridos. Aleluia. Atos 5:15, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns dele. Pedro não estava dizendo: "Ó, põe aí todo mundo em ordem, que agora eu vou orar e a minha sombra aqui vai fazer um milagre". Isso nem passava na cabeça do irmão Pedro. Tão diferente, muitas vezes, de hoje, que nós vamos ver pessoas que se gabam, se acham que o poder é deles, quando o poder é de Deus. E ainda Deus opera por causa da fé do povo. Não é por causa da vida daquele lá, não, que está lá dizendo que é o santo milagreiro, que é o profeta, que é o apóstolo, que é isso, que é aquilo. Tantos títulos que não valem nada, porque muitas vezes a vida não está conforme às sagradas escrituras. Meus queridos, é de nós estremecermos nas bases, é de nós chorarmos diante do Senhor, é hora de nós voltarmos aos pés do Senhor e pedir a Ele: Senhor, não é por mim, não sou eu, Jesus, quem sou eu? Aleluia! Mas tem misericórdia e faz a tua obra, aleluia! Faz por mim. E a Bíblia fala de que as pessoas colocavam, e quando Pedro passando, a sombra curava. Ou as pessoas arrancavam o lenço de Paulo, colocavam em cima do enfermo e o enfermo curava. Oh, ele não estava lá andando. Olha aqui, tome aqui, meu querido, tome aqui a aguinha santa, tome aqui o azeitinho, tome aqui a rosa, tome isso. Não, irmãos, isso é cambalacho cristão, tentando materializar a fé. A fé não é materializada, a fé é espiritual, a fé você vê acontecendo quando ainda não aconteceu. Aleluia. Amém. Aleluia. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Disse Paulo aos irmãos que, quando ele chegou em Éfeso, ele disse, eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E Paulo disse: vocês estão sendo batizados em nome de quem? É disso, no batismo de João, para o arrependimento. E então a Bíblia diz: e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Aleluia! Precisamos, irmãos, deste poder, precisamos dessa graça do Senhor para conosco. Aleluia! Tome em conta este domingo aos seus queridos alunos. Ore com eles, faça eles compreenderem que nós somos o segmento dessa igreja. Eu me recuso a ser crente fraco, falido, sem poder de Deus. Voltemos ao altar da oração, voltemos ao altar da intercessão, voltemos ao altar do jejum, voltemos ao Espírito Santo de Deus. Oh, muitas vezes nós ouvimos quantos irmãos que são irmãos de oração, irmãos que estão buscando a face de Deus, que são usados por Deus, ou são ridicularizados. Esse é o irmão do reteté, esse aí é o irmão disso, daquilo, da canela de fogo, é isso, daquilo. Irmãos, nós precisamos deste poder de Deus na nossa vida. Sem este poder, a igreja é uma igreja falida. Oh, mas eu me recuso a ser uma igreja falida. Oh, eu quero viver nos princípios da igreja verdadeira, da igreja de Atos dos Apóstolos. Aleluia! Que Deus possa usar a você neste domingo para trazer esta verdade aos seus alunos. Aleluia! E que cada um de nós possamos orar um pelos outros e que nós possamos receber do Senhor esta renovação da parte do nosso Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Amém.